O título da mensagem é Culto Racional, baseado em Romanos capítulo 12, versículos 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Prezados ouvintes, a palavra racional, ela remete a raciocínio, assim como também, por associação, se entende que somente os seres humanos podem apresentar este culto racional a Deus, visto que somente nós, seres humanos, possuímos raciocínio. Os anjos também possuem raciocínio, porém, por natureza, não possuem corpo, visto que são espíritos, de acordo com a orientação que nós temos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, onde se lê: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Paulo está falando aqui exclusivamente à igreja. Então, a expressão culto racional também pode ser entendida, sem prejuízo, como um culto lógico. De fato, a lógica na racionalidade e vice-versa. Quem acha que essas coisas trazem prejuízo à fé, precisa reverter os seus conceitos, porque, na verdade, hoje nós estamos observando que em determinados cultos se procura mais a satisfação do ser humano do que propriamente cultuar a Deus em espírito e em verdade. Sistemas de música, de ritmos, mensagens que são ouvidas do púlpito, não estão dentro deste conceito de racionalidade que o apóstolo Paulo fala para os cristãos da cidade de Roma. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Cristo realmente? Por suas colocações, vemos que há uma preocupação do apóstolo em mostrar aos irmãos a necessidade de que se realmente entenda a natureza de tudo isso, no caso, a igreja. Por que eu estou aqui na casa de Deus nesta noite? Quem me trouxe aqui? O que vim fazer aqui? O que estão me ensinando é verdade? São questionamentos de todos os crentes que deveriam fazer até que encontrassem respostas racionais para todos eles. Então, o contrário de culto racional é culto irracional, ou seja, algo que é feito instintivamente, sem critérios ou razões que justifiquem os procedimentos adotados. Em um culto assim, é praticamente impossível se seguir o que está escrito. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Eu tenho a ideia, pessoal, de que há crentes que nunca leram esse versículo na Bíblia. E vou mais além. Pastores ou obreiros colocados num púlpito para ensinar, não se lembram de que há um escrito nessa forma para que um culto seja racional, decência, ordem. Parece, como diz aquele provérbio que se usa muito: olha, muito barulho, muito poder. Pouco barulho, pouco poder. Nenhum barulho, nenhum poder. Ah, só tem culto válido quando tem bastante gritaria de pessoas ao mesmo tempo. E o testemunho da Bíblia
pelo apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 14, ele faz a seguinte comparação: se todos falassem ao mesmo tempo e entrasse um indouto, uma pessoa que não tem conhecimento do que é um culto evangélico, um culto racional, e visse aquela gritaria, qual a reação dessa pessoa? Diria que é um povo que está cultuando a Deus, ou diz que era um povo que estava agindo desmedidamente, fora do conceito racional? É o que nós precisamos observar dentro da palavra de Deus. E eu quero repetir um texto da Bíblia: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que prevalece para nós é o que está na Bíblia, não conceitos humanos. De modo que devemos nos ater à exposição da Bíblia Sagrada, sendo interpretada corretamente, para que apresentemos um culto racional, agradável para os que estão presentes e mais agradável ainda para os que estão, para Deus que está se recebendo esse culto. Então, é impossível que haja qualquer um dos dois componentes, decência e ordem, conforme apontamos em 1 Coríntios 14, 40, se não estivermos seguindo corretamente a Bíblia Sagrada. A natureza de cada um de nós, é preciso racionalidade para que isso aconteça. Por isso Deus nos fez diferente das demais criaturas, ou seja, nos criou a sua imagem e semelhança, para que o adorássemos em espírito e em verdade, conscientes do nosso ato e da nossa missão de adoradores reais, verdadeiros. O reino de Deus é um reino de decência e ordem. Não há espaço para improviso de última hora. A construção da arca e do tabernáculo comprovam a mensagem de organização que Deus quer nos ensinar. Até na salvação haverá ordem. 1 Coríntios 15, 23. Esse é o padrão que deve ser perseguido, procurado pela Igreja de Cristo. E Deus se agrada de uma obra organizada. Em dias atuais, podemos identificar como grande adversário desse padrão o excesso de emocionalismo que tem se alastrado no meio do cristão, a busca incessante pelo êxtase e pela experiência sobrenatural, a incorporação de anexos doutrinários à palavra de Deus. Então as pessoas estão se dirigindo às igrejas sem saber exatamente o que vão fazer por sua espiritualidade. Quase sempre falta o elemento principal. E qual seria o elemento principal durante um culto à palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Entram e saem alegres e exaustos. O problema é entenderem a mensagem. A palavra que foi pregada edificou suas vidas. Deus falou com tais pessoas através do seu evangelho. Se a maioria dessas perguntas, as respostas, forem algo como acho que sim, algo que está fora do lugar. Então, cultos de estudo são sempre vistos como enfadonhos, entediantes. Já pensou passar quase uma hora apenas consultando referências na Bíblia? Alguém diz para si mesmo, que coisa chata, não para. Agora observe, meu prezado irmão, Neemias capítulo 8, versículo 3. Está escrito o seguinte: e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender.
e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Estudo bíblico, das 6 da manhã até o meio-dia. Após isso, inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E eu pergunto para você, meu ouvinte, que lindo, não? Uma adoração autêntica, baseada na Bíblia Sagrada, e todos de joelho adoraram a Deus. A questão é que não há culto racional sem o entendimento da Bíblia Sagrada. Por isso Paulo fala em sacrifício vivo. E alguém pode perguntar, mas o que é sacrifício vivo? Sacrifício da vontade da carne para fazer a vontade de Deus. E isso requer dedicação à sua palavra e não somente aquilo que dá prazer, como por exemplo, ir a um retiro, requer decência e ordem, compromisso e organização. Então fica aqui aquilo que Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você se dirige à igreja? Como se fosse a uma feira? Como se fosse fazer compras no mercado? Como se fosse fazer compras no comércio? Ou você se dirige à igreja num porte que indica quem ouvir chegar à casa de Deus pode dizer consigo mesmo: esse cidadão, ou esta senhora, ou jovem, está indo para a casa de Deus para adorar, porque a decência da sua forma de vestir indica que ela vai reverenciar um Deus grande e poderoso, que merece de nossa parte toda a honra e todo o louvor. Amém.